Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada mediante a fé, em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Confira esta verdade. O Cristo crucificado pagou o preço por nós, ressuscitado, que nos dá o poder de viver também a primeira ressurreição, como afirma Apocalipse capítulo 20, versículos 6, e também tem como concordância Efésios capítulo 2, versículos 6. E a palavra em Gálatas, no capítulo 2, versículos 19, afirma o apóstolo São Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que significa esta palavra? Significa Cristo vivendo em nós, Cristo ressuscitado. E se Cristo ressuscitado está em nós, nós somos participantes desta primeira ressurreição, como afirma Efésios capítulo 2, versículos 6, que diz: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais. Logo, nós, os que cremos em Cristo crucificado e ressuscitado, nós verdadeiramente cremos no Evangelho depois da cruz, e não um Evangelho antes da cruz, que nega toda a soberania de Deus e o poder de Deus com sua salvação para nós, os que cremos. O Evangelho antes da cruz diz que o crente nunca está perfeito e vive sob ameaça de perder a sua salvação. O Evangelho antes da cruz afirma que o crente tem os seus nomes escritos no livro da vida quando eles aqui crê em Cristo, que não é verdade. O Evangelho depois da cruz nos revela que os nossos nomes foram escritos no livro do Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, os nomes dos eleitos de Deus, todos que já chegaram, já foram, os que chegam, irão sair daqui até que Cristo volte, eles voltam para o céu porque os seus nomes estão arrolados nos céus ou escritos no livro da vida, como afirma Apocalipse 13, 8, que diz que os adoradores da besta são todos aqueles que habitam na terra, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o Evangelho depois da cruz nos apresenta homens, mulheres de Deus perfeitos em Cristo. É o Evangelho que nos apresenta diante de situações e circunstâncias como mais do que vencedores. O Evangelho antes da cruz não. É um Evangelho que só apresenta sofrimentos, muitos deles sem solução. O Evangelho antes da cruz é um Evangelho que não revela a soberania de Deus, e sim a soberania do homem. O Evangelho antes da cruz assegura que nós estamos ainda no processo de salvação, que não é verdade. A palavra em Hebreus capítulo 7, 25 afirma: ele pode salvar totalmente os que se chegam a ele por Cristo, que intercede por nós. Então, diz a palavra que nós temos a certeza da salvação, mas é no Evangelho depois da cruz, como afirma Colossenses, capítulo 1, 13, que diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. É uma posição espiritual da qual ninguém, nem mesmo o próprio Deus, pode nos tirar desta posição. E também afirma Filipenses 1,6: eu estou plenamente certo de que aquele que começou em vós a boa obra também há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este é o Evangelho depois da cruz, que nos assegura quanto à soberania de Deus e quanto à nossa posição de autoridade como filhos e filhas de Deus, salvos uma vez e salvos para sempre. Creia no Evangelho
do Cristo crucificado e ressuscitado, que é o Evangelho depois da cruz. E fuja dos falsos evangelhos antes da cruz, que não apresenta o homem ou a mulher de Deus perfeitos em Cristo. Creia, graça e paz.